Começa agora o programa Raízes do Culto. Apresentação de Marcelo Alban, sacerdote do culto ao Orixá e mestre em alta magia. Oferecimento Loja Mix Biju Esotérica, a maior variedade de artigos religiosos. Acesse www.mixbijuesotérica.com.br. Olá, queridos amigos, queridas amigas, é com grande prazer e satisfação que hoje eu me encontro aqui com vocês na Rádio Axé Brasil, no programa Raízes do Culto, este programa que realmente faz a diferença, este programa que realmente vem trazendo para vocês, amigos e amigas de casa, uma diferença em relação ao nosso culto de orixá, ao nosso culto de Jurema, ao nosso culto ancestrálico e até mesmo a alta magia, que é muitas vezes visto como uma religião de marginais, mas na verdade é um culto que reverencia as forças da natureza, que faz reverência a um Deus no qual é unificado por elementos. Mas hoje aqui no programa Raiz do Culto, você, meu amigo, minha amiga, vai poder participar, tirar as suas dúvidas, poder também conhecer um pouco mais sobre os orixás, conhecer mais um pouco sobre o culto ao orixá, que muitas vezes é confundido. As pessoas muitas vezes falam assim, ai, mas eu sou do candomblé, ah, mas eu sou de tal coisa, ah, mas eu sou de tal religião. E muitas vezes, pessoal, o que acontece? Estas pessoas não têm conhecimento do culto ancestrálico, do culto que realmente traz a diferença para nós. Este culto que muitas vezes acaba sendo um culto no qual nasce o orixá. O culto, né, ancestrálico, pessoal, que é o culto a Ifá, que é o culto ao orixá, que traz a origem do candomblé. E as pessoas muitas vezes não sabem o que acontece. Ficam falando coisas que não é verdade, pessoal. Nós temos que entender em primeiro lugar que o culto de orixá, ele veio da África. Mas aqui no Brasil, ele teve uma unificação com outras religiões, com outros tipos de cultura, chamadas de cultura banto, de cultura jeje e as mais diversas culturas. E aí nós não sabemos o que está acontecendo em relação ao nosso culto, ao nosso entendimento como cultura ancestrálica, como cultura que realmente trabalha a nossa espiritualidade. Para isso, pessoal, eu convido todos vocês hoje para participar do programa Raiz do Culto, para que possamos realmente tirar essas dúvidas. O que acontece? O que é certo? O que é errado? O que é o culto? Como é o culto? E para isso, no programa Raiz do Culto, você vai entender. Então, pessoal, eu convido vocês para que hoje mande sua data de nascimento para que nós possamos fazer a sua odologia para direcionar um caminho melhor. Então, venha participar do programa Raiz do Culto. Eu, Marcelo Alban, espero todos vocês aqui hoje no programa Raiz do Culto, nesse tema fantástico, que o tema de hoje ele vai ser intrigante, que é cultura afrodescendente ou Ixexé Orixá? Cultura afro-brasileira ou cultura africana, que é chamado de Ixexé Orixá. E hoje a Yava Neide vai estar aqui respondendo também algumas perguntas dos nossos ouvintes. Ela vai estar ajudando, passando as perguntas e muitas vezes dando o ponto de vista dela em relação a alguns acontecimentos dentro da nossa tradição chamada Orixá. Então, gente, começa agora o programa Raiz do Culto. Não é verdade, Avaneide? Axé em seus caminhos, boa noite. Boa noite, axé nos caminhos de todos vocês também.
Um grande beijo a todos, que o nosso final de semana seja maravilhoso, de muita prosperidade e axé, muito descanso, né? Para quem trabalhou a semana inteira, tá super cansado. E hoje nós estamos aqui fazendo mais um programa para responder as perguntas de todos vocês. Podem mandar suas questões aí, suas dúvidas, seus questionamentos. O que você não entendeu? Ah, meu pai de santo disse isso para mim, eu não entendi. Nós estamos aqui para responder para você, tá bom? Um grande beijo a todos, estamos aqui. Axé ou. Gente, é muito engraçado quando a gente começa a entender um pouco a tradição. Vamos começar então pelo princípio que muitas vezes se torna um tabu, um EO, um AO, né? E tudo mais que nós ouvimos falar aí durante os nossos longos e longos anos de candomblé. Por que pintar o Iaô? Em primeiro lugar, ninguém sabe o que pinta o Iaô de branco, vermelho e preto. Ninguém sabe o porquê disso. Mas aqui no programa Resto do Culto, você vai entender isso hoje. E para que você tenha maiores informações sobre isso, pessoal, entre lá no nosso site, que é www.marceloalban.com.br. E nós também temos um blog, que a Yavaneide vai estar passando aí o nome do nosso blog atual, que é para que todos possam entender um pouco mais sobre a cultura. O nosso blog, por que disso? Por que que nós estamos fazendo isso? Por que nós estamos fazendo aquilo? E muitas vezes não sabemos. Mas nós vamos entender isso hoje. Por que pintar? Por que o Iaô raspa a cabeça? Por que o Iaô tem que tomar banho de água fria? Por que disso? Por quê? Da onde que vem isso? Então vocês vão entender. Espero que todos vocês me ajudem a fazer esse programa fantástico. Como vocês me ajudam toda sexta-feira. Quero mandar um abraço para minha amiga Alba, lá do Rio Grande do Norte. Quero mandar um abraço também para o Michel, a Ana e todo o pessoal lá da casa deles. Quero mandar um abraço para o pessoal lá de Minas Gerais, que está nos escutando, e todos os ouvintes, porque a gente fica falando, a gente passa a maior parte aqui só dando abraço, beijo, um beijo, um queijo no ouvinte, e não vamos direto ao assunto, né? Então nós vamos aí falar um pouco. Primeiro lugar, gente, por que se tornar Iaô? Quem é o Abion e quem é o Iaô? Muitas vezes, o Abion, ou Abian, como é chamado no afro-português, é aquela pessoa que não tem orixá sentado, que é um simpatizante na casa de orixá, que futuramente poderá se tornar Iaô. Que Iaô quer dizer esposa, esposar o orixá, que pode ser homem ou mulher, porque o orixá não faz distinguição de sexo, né? Então pode ser qualquer pessoa. O Abião, quando ele chega dentro da casa de orixá, ele quer entender algumas coisas. Ele quer saber por que dança, por que raspar a cabeça. Porque quando você fala para as pessoas que elas têm que raspar a cabeça e que isso tem um custo, um valor, e que isso fica caro, a pessoa fala, ah não, aí vai lá no Zé das Couve, raspa qualquer merda na cabeça e fica pro resto da vida aí se lamentando, gente. Porque quando você inicia um orixá, você tem normas e regras. Ah, mas eu fui lá dar umbanda durante 12 anos. Não me interessa. Você é um Abion. Você vem com uma pessoa que não tem orixá. Você não tem. Você não despertou nenhuma energia de orixá na sua vida. Ah, mas eu lá em tal lugar eu era de tal orixá. Gente, não interessa. Você não despertou aquela energia. Então você tem que aprender a respeitar que você vai ter que passar por um processo de adaptação, um processo no qual você vai entender o orixá e muitas vezes você ficar, vamos dizer assim, num período de teste. Porque o caminho do orixá, gente, ele é largo, né, para sair. Ele é largo para sair, mas ele é estreito para entrar. Então, para você entrar no culto do orixá, você tem que se
se mostrar responsável, dedicado, demonstrar que realmente você é capaz de entender algumas regras e hierarquia, porque a pessoa ela chega, gente, isso é a verdade. Vocês ouvintes de casa, está escutando aí, sabe que é verdade. A pessoa fica 10 anos dentro de um terreiro, 15 anos dentro do outro, e quando ela chega na sua casa, ela quer ser ebome, ela não quer ser iaô, ela não quer aprender o beabá, ela quer sentar, jogar buzo, ela quer falar a qualidade de santo, mas não sabe nem enrolar uma merda de uma caçá, gente. Que é a comida mais importante que tem dentro do culto. Não sabe o sentido do ecó. Você fala pra pessoa, me dá um ecó. Ela, o que é isso? E quer ser mãe de santo. Por isso que a nossa religião está, gente, numa decadência. Porque os próprios zeladores, as próprias zeladoras não botam freio nos seus omorixás, nos seus iaô. E eles vêm até a casa de culto já com mania. O Abiã já vem, eu sou desse orixá. Ele não pergunta, ele não consulta a Ifá. Ele não entende o porquê que ele tem que fazer aquele orixá, qual o Odu, o destino que vai levar ele até Deus. Eu sou deste orixá. Você pode ver que todo mundo no Brasil ou é do Ogum, é de Xangô, é de Oxum, ou é de Inhaçã. Ninguém quer ser do Obatalá. Ninguém quer ser de Emunjá. Ninguém quer ser de Obá. Ninguém quer ser. Por quê? Porque ninguém conhece. Nambucu. Ninguém quer ser desse orixá. Obaluaê. O velho doente, babão. Gente, para de loucura. Vão aprender o que é orixá. Vai aprender o que é cultura. E para isso você precisa gastar dinheiro para ser mão de vaca. Porque você, para fazer um curso numa faculdade, você paga a mensalidade. E para ir na casa de orixá, você fica o quê? Você pensa o quê? Quer chegar lá, aí o caboclinho vai me dar um passe, aí eu vou arrumar um empreguinho. Gente, para. Se vocês começarem a entender a espiritualidade, até o próprio evangélico, ele põe isso. Amaldiçoado é aquele que não contribui com o dízimo. Ele fala isso claramente e abertamente. Maldito é aquele que vende roupa nova para a casa de Deus e não contribui com o dízimo. Aí chega aqui na casa de orixá, que é tudo de graça, gente. Só que um mobi não dá na esquina. Uma fava de ateré não dá no fundo do seu quintal. Uma pena de AB não cai do céu. E tudo isso é importante para pôr no seu orixá. Tudo isso é importante para que você possa ter orixá. Mas não. Mas fulano falou que você recebeu um dom de Deus. Gente, dom não tem nada a ver com destino. São duas coisas diferentes. E quando você vai tornar um abion, um omorixá, um iaô, ele precisa jogar, consultar Exu, consultar Orumilá, para ver qual o destino dele. E qual o orixá que vai acompanhar ele durante a vida. E qual o destino dele que ele escolheu perante Eledumare. Não é raspar a cabeça, colocar uma pena na cabeça e falar que você está feito de orixá, não. E comprar uma louça bonita nas casas de artigos religiosos por aí, pintadinha com a mamãe Oxum de amarela. Não é assim, gente. Isso não é orixá. Colocar um nome bonito numa casa e dizer que você é do culto. Isso não é culto de orixá. É saber a necessidade. Você pinta a cabeça do iaô de branca em homenagem a Obatalá, que é o Efum. Por isso que você usa o branco. A essência primata, a essência primária, que é o Ofuru, o sopro da vida, no qual o iaô nasce, que representa todo o elemento branco, tanto o ar quanto a água. Você pinta o seu iaô de vermelho, que é o Olokun, porque é o princípio genitor. É o princípio da vida, representando o sangue, a evolução. E você pinta o iaô de Wadi, da matéria, que todo mundo fala que é azul, mas é preta, porque é o sumo. E você lava o iaô com ervas, porque você está dando um banho de força negra, que é Odudua. Aí você pergunta pro pai de santo, ele te conta que é para dar uma galinha de Angola. Então a gente tem que parar de ser idiota. A gente tem que parar de ser idiota. Ontem, pessoal, quem assistiu o debate da política viu como a idiotice é feia. Como a idiotice se perde. A ignorância se perde em todo lugar.
Porque as pessoas não sabem a tradição que eles próprios frequentam. Por que o Obatalá veste branco e não pode vestir preto? Ah, por causa de Exu Dudu. Gente, não tem nada a ver. É princípio cosmológico. É princípio de Odu, Ojobe, no qual nasce a luz, o fogo, no qual se nasce a verdade para enxergar. Por isso que se veste essa cor. E as pessoas muitas vezes acham que fazer xire orixá, xire quer dizer brincadeira, interagir com o orixá. Se você está fazendo uma festa para o orixá Ogum, você não pode convidar outros orixá que não sejam da família dele. Por que você faz xire? Chamando Oxumaré, chamando Nanã. Se a festa, a homenagem ao orixá Ogum e Nanã não gosta de Ogum e Ogum não gosta de Nanã, não é assim que a gente aprende? Por que a gente contradiz isso? Porque nós não sabemos a nossa cultura. Nós não sabemos o que estamos fazendo dentro da nossa própria cultura chamada culto ao orixá. A homenagem ao orixá ela tem que vir conforme a necessidade de iniciação do amor-orixá para que ele se torne um Iaô e que ele possa evoluir a espiritualidade dele, para que todas as ancestralidades dele venha realmente e parar de comparar uma energia com a outra. Quando a pessoa faz orixá Obatalá, ela só pode virar do caboclo pena branca. Mas aí eu pergunto para você, meu amigo, minha amiga, Obatalá conheceu o caboclo pena branca e o pena branca conheceu o Obatalá? Não. Então não tem nada a ver, você tem que buscar a ancestralidade. Se ele foi feito do Obatalá e ele virar com o caboclo pena cor-de-rosa, é porque a ancestralidade dele está ligada a isso. O Odu de nascimento dele, quando é feito o nascimento do orixá, vai ser revelado. Não é através da data de nascimento que vê Odu de nascimento e nem somatória, tá? A cabalinha. As pessoas usam a udologia, que eu já dei para mais de 4.000 pessoas, como achar orixá. E depois eu viro chacota aí. Não é isso. Odologia é ciência, é estudos de karmas ligada à geomancia, na qual as pessoas não entendem e continuam persistindo. Aí elas compram muitas vezes a minha apostila, elas compram o meu curso em AD e depois elas vão fazendo continho falando que eu que ensinei. Não ensinei isso não, porque está aqui a Avaneide que ela pode confirmar isso. Odologia é oráculo e Avaneide? Bom, eu vejo ele dando as aulas, eu participo de tudo, converso muito com os alunos. Aqueles que realmente levam a sério aprendem, né? Aprendem porque é uma coisa que você tem que se dedicar, aprender bem, para você saber o que você está fazendo. Mas eu vejo aí uns que eu não sei nem quem é, falar, ai, eu fiz curso com o Babá Marcelo Alban. Mentira, mentira. Tem gente que fala, fui na sua casa fazer curso. Mentira, eu nunca te vi na minha casa. É brincadeira. Aí as pessoas saem por aí falando que fez curso com ele, que aprendeu com ele, e é tudo mentira, não aprenderam nada. Aí depois eu vejo uns engraçadinhos colocar lá, ah, porque não sei quem tá ensinando a cabala, que não sei o quê. Por que a pessoa não vem perguntar diretamente pro Marcelo ou vem perguntar pra mim? Porque esses negócios de, ai, eu vou pôr no Face que você é um marmoteiro, que você é isso. Por que você não vai pra aquele lugar? Eu não posso falar palavrão, né? Não sei se pode falar palavrão? Não, não é Não, bom. não Não é pode bom, não é falar bom que a palavrão, gente já é né? mal educado. Então, vão falar que eu já sou mal educada? Vai procurar o que fazer. Em vez de estar falando no nome dos outros aí no Facebook, xingando, ai, tá pondo aí cabala, pra cabala. A cabala da sua mãe, só se for. Não tem negócio de cabala. Entendeu? Vai aprender primeiro, vem perguntar diretamente na fonte. Esse negócio de briguinha, fofoquinha, isso daí não dá muito certo, não. Porque realmente aqueles que aprenderam, aprenderam e estão levando isso muito a sério, não é mesmo, Marcelo Alban? Com certeza, as pessoas têm que entender, pessoal, que quando a gente fala em odologia, a gente está falando em ciência e não em oráculo. Então nós não devemos misturar as coisas, pessoal. E hoje o que mais temos aí é esse tipo de gente. Quando você vem fazer orixá na minha casa, eu te dou Odu. Porque o orixá nasce de um Odu. O orixá ele nasce de um Odu, de um destino. E aí ele vai dizer o porquê que aquele seu orixá nasceu. Qual o motivo
dele estar ligado ao seu ori. E aí o seu Odu vai ser ligado a seu ori, a seu orixá. Porque o orixá nasceu de um Odu lá. Ah, mas o Oxum é Odu Oxê. Eu fiz Oxum, meu Odu é Oxê de nascimento. Não, seu Odu não é Oxê, gente. Você não tem nem cara de rico, de próspero, de alegria. Oxeminho. Boa sorte. Você vê umas pessoas aí falando besteira. Aí você vai jogar pra pessoa. Você vai iniciar ela direto no culto. Vai reorganizar a cultura dela para que ela possa realmente trabalhar com o orixá. Aí você vê que ela foi feita de Oxum, sim, que não está errado, mas que o Odu dela é Odibara, ou é Oxê, Oieku, e assim por diante. Aí ela fala, não, eu sou de Oxê Meiji. E ela briga com você. E ela sai da sua casa falando mal, porque você cobrou caro em primeiro lugar. Você é mal falado porque você disse a verdade para ela. E ela acredita que Oxum é de Oxê e ela também é de Oxê. E ela faz lá o presente de Oxê todo dia 5/5, né? Então você tá vendo que as pessoas não querem aprender, gente? Você está vendo como as pessoas gostam de ser enganadas? Porque elas acreditam naquilo. Hoje eu escutei isso de uma pessoa, gente, que aonde ela mora, todo mundo faz o candomblé daquele jeito. E que se ela viesse tomar obrigação comigo, era muito contraditório aquilo que eu fazia de Fá. Então ela preferia tomar obrigação com uma pessoa que está lá naquela cidade, naquele local, porque ela não quer contrariar as pessoas. Pera aí, eu vou contrariar meio mundo, eu quero viver bem, gente. Por isso que, graças a ela é do Mário, meu barracão tá saindo, entendeu? Eu troquei de carro essa semana. Estou, graças a Deus, atendendo cliente. Amanhã vou fazer ebol o dia inteiro e não precisei ficar ali com meia palavra. Você quer orixá? Então pague. Você quer força de orixá para fazer amarração, para seu marido voltar, para sua mulher voltar? Então pague. Isso é luxo. Ah, mas eu quero um bom emprego. Você quer um bom emprego? Quando você estiver ganhando 5, 6 mil reais, você não vai vir aqui na minha casa falar, ah, o senhor me ajudou, agora eu vou dar um presente pro senhor. Não vai, você vai virar as costas e vai dar como um aí que veio aqui, desempregado, ferrado, lascado. A namorada não prestava. E ele muito menos. Ele, não, eu vou fazer. Então você ajuda, você faz uma caridade para você mostrar que você é bom. E a pessoa vira as costas. Então eu não faço caridade. Não venho pedir caridade. Eu faço o que o Orumilá manda. Não adianta você vir com um continho de Chico Xavier pro meu lado. Entendeu? Nem o continho do professor Chaves, lá do X-Men também. Não vem com piadinha pro meu lado, não, gente. Eu faço o que é certo. Faço o que é preciso. E acabou. Eu deito na minha cama de cara e pensamento limpo. Sabe por quê? Porque eu fiz o que o Oromilá mandou. Eu confirmei no Obi várias vezes. Se o Obi mentiu, então Deus mentiu pra mim. O Orixá mentiu pra mim. Então eu quero que o Orixá me castigue se ele mentiu pra mim. Porque eu não vou mentir pra vocês, pessoal. Então eu quero uma casa verdadeira. Eu prefiro ter 6 filhos, que vale por 6 milhões, do que ter 6 milhões que não vale por 1. Então eu quero que minha casa cresça, eu quero estar bem, com saúde, próspero, vendo a minha família bem. Então isso é o importante. E como nós estamos falando do princípio, que é a Oba tá lá, vamos ouvir uma cantiga aqui de Oxalá, gente. Pra gente refletir mais sobre essas coisas que nós estamos conversando hoje aqui no programa Raiz do Culto. Tá, pessoal? E depois a Valide vai falar um pouco sobre o nosso blog, que está sendo reformulado e totalmente novo, totalmente lindo e maravilhoso, pessoal. Tá certo? Vamos ver uma cantiga de Oxalá. Número 2. E é mabo, ele é papa berequio. Ele é papa berequio. Papa berequio. Papa berequio. Ele é 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 papa
berekio. Ele papa berekio. Ele papa berekio. Linda cantiga de Albatalá, né, gente? Então, vocês estão entendendo o que eu quero falar? Posso parecer grosso, seco, estúpido. Posso parecer uma pessoa sem noção muitas vezes. Mas eu digo para vocês, pessoal. Vamos realmente mudar o nosso axé. Vamos parar de receber tapa na cara e ficar de cabeça baixada, dando a outra face? Por que o Iaô raspa a cabeça? Porque ele está ligado a Abó, a Tó, o semioto, o homem semioto, o homem macaco, o homem que está ligado à pré-histórica, o homem que não conhecia o fogo, não tinha visão do mundo e do universo. E quando Baba Yobe veio à Terra, ensinou o homem a cultuar Iná, ou seja, Inon, o fogo, no qual ele recebeu a luz para que ele pudesse trabalhar a energia do universo com clareza e evoluir. Passar de homem burro, de homem ignorante, para um homem sábio. Só que Eledumare diz que para isso acontecer ou ocorrer, ele teria que se desvincular do homem primata. E foi uma forma que Oxum achou para desvincular o homem do seu ancestral negativo, raspando a cabeça e fazendo Eledá. Quando você faz o Eledá e coloca no Ibá, no assentamento, no Ojubá Orixá, ali está a essência viva e pura da pessoa, no qual você vai rezar e manipular a energia para que ela possa receber a graça e a bênção daquele orixá. E ela não precisa ter um monte de ibá para isso. Ela não precisa ter um monte de coisa sentada. Ela precisa, assim, de ori, seu primeiro orixá. E depois, sim, o orixá que ela necessita para cuidar. E aí você vai dar continuidade à vida da pessoa, dizendo para ela que o Odu, no qual o orixá dela nasceu naquele dia, que você raspou a cabeça dela, fez as matanças, rezou, orou, você vai lá e faz o Itá. E aí você vê o Odu daquela pessoa, quando você reza a folha, você pega o orixá Obi, que ele vai trazer para a pessoa o conhecimento de dia, que ela vai ter que cultuar, a comida que ela não vai poder mais comer. E aí vai entrar as pessoas que são iniciadas naquele quarto e vai escutar as proibições e a origem dela. E ninguém mais vai saber, só ela. E aí ela nasce para o orixá. E ela vai entender por que ela nasceu para aquele orixá. Qual o elemento negativo e qual o elemento positivo está ligado ao ori dela. Para que ela possa trabalhar a força espiritual dela e seguir um caminho adiante, no qual ela vai realmente entender quem é ou o que é a espiritualidade dela, quem é o verdadeiro espírito dela. Porque a pessoa fala assim: eu vou seguir a minha espiritualidade porque meu espírito mandou eu sair desse lugar ou daquele, mas não perguntou por ele dela. Aquele espírito não é dela. O orixá em questão foi iniciado no olho dela. O Eledá dela foi plantado. E o Eledá dela foi organizado na cabeça dela. E aí ela acredita no espírito que ela não sabe nem se é dela. Mas me ajudou durante 20 anos. Gente, eu tenho um espírito que me ajudou durante tantos anos. No dia que falou que ele não era meu, que eu não podia cultuar ele. Que ele não fazia parte do meu Ori Eledá. E aí eu falei, tudo bem. E aí realmente veio outro,
que me ajuda até hoje, que me orienta e me dá caminho. Então eu pergunto para vocês, pessoal, de casa, por que que você não tem direito de ser feliz? Por que você não tem direito de realmente fazer as coisas para o seu orixá? Por que que você não pode trabalhar a essência pura do seu orixá? Ah, mas pai Marcelo, ninguém quer passar conhecimento. Tem sim, tem tantos pais de santo aí bom. Tanta gente que realmente vai lhe explicar tudo. Vai lhe ensinar o que é. E por que é isso. Só que para isso você tem que dar tempo também para você aprender. Mas você não. Você quer ser muito maior do que até o próprio zelador. Porque você começa uma vida espiritual trazendo a sua bagagem. Você não sabe desvaziar. Você traz a sua magia, a sua força e a sua bagagem espiritual que não te ajudou durante toda essa vida. Ajudou os outros, mas não ajudou você. Mas você quer persistir. E aí você acaba arrumando uma confusão enorme dentro da casa, onde você for. Qualquer lugar que você chegar, você vai arrumar briga. Por quê? Porque você não está preparado para receber aquela energia. E quando você recebe das mãos o Adoshun, aquele que possui iniciação, aquele que realmente tem força do orixá em sua vida, você tem que entender que você tem regras. Senão você vai sempre estar trabalhando contra você. Não é contra os outros, é contra você mesmo. Você próprio é o problema da sua vida. Porque você não entende que quando você inicia de orixá, vem as proibições, vem as regras, e você não quer seguir regras. Porque você sofreu durante 10, 15 anos dentro de um terreiro, e a culpa é do orixá, não é sua, não é do orixá. Você nunca bateu a cabeça e pediu pro orixá qual o melhor caminho, não. Você quer acreditar que existe o polo positivo, o polo negativo, que o Obaluaê é o polo positivo, que o Omulu é o polo negativo. Que alguém te explicou assim. Mas você fez curso. Você fez o curso de sumo sacerdote. Né? Não é assim? E a prática? Você sabe na prática o que é? Não. Tenho teoria. E aí você acaba sendo tirado como um idiota. E aí, gente? E aí eu pergunto pra você. Você já não cansou de apanhar, não? Será que você ainda não aprendeu que tudo isso que você está fazendo é inútil, é em vão? Que tudo isso que você está arrumando é só para sua cabeça, gente? Não tem nada a ver com o que é a espiritualidade, com o que é realmente a força espiritual? Então eu pergunto, aonde está o erro? E aonde existe o errado? Já parou para pensar? Aonde está o erro e aonde está o errado? Não, né? Ah, é mais fácil eu apontar fulano. É mais fácil dizer que é ciclano. É mais fácil dizer que é beltrano. Não é assim? E aí você acaba se enroscando todo. Você tem que parar. Jogar a culpa no outro. Começa a jogar a culpa em você. Se você não dá certo, é porque seu uri não deu certo, gente. Tem que consertar. E aí é onde você faz o orixá para consertar o uri.
Porque você vai tomar bori conforme a sua necessidade. Porque não existe bori só de pombinho branco, não. Existe a sua necessidade com o tuaori. Num bori pode ir até um cabrito. Depende da sua necessidade. Depende de como a sua espiritualidade se encontra naquele dia. De como a sua ancestralidade vem naquele dia para reestruturar. E aí vai colocar o orixá que é necessário para cumprir aquela função que o seu ori não está cumprindo. É a mesma coisa do seu organismo. Você não tem vitamina E. O que você tem que fazer? Tomar alguma coisa que contém vitamina E. E não se enganar dizendo que tem que ser assim ou assado. Entendeu, pessoal? Dá para analisar tudo isso? Então vamos parar, esperar, analisar e pensar. Para que isso possa acontecer. Enquanto vocês analisam, aí a Vanessa vai passar aqui no nosso blog novo aqui, que a nossa equipe está desenvolvendo, e as novidades que contém nele, né, Yavanide? Porque o pessoal muitas vezes perde alguma coisa na fanpage aqui no Facebook e ela pode encontrar isso aonde agora? Bom, agora você pode estar encontrando tudo que você não acha aí no Facebook, no contatomarceloalban.blogspot.com.br. É o novo blog do Marcelo Alban, o Marcelo Alban Fassolá. Lá você vai encontrar ebós, né, os vídeos de ebó de abertura de caminho com Exu Baralogiqui. Você vai encontrar assuntos sobre os iniciados no culto Aifá. Vai encontrar coisas sobre Orumilaifá, a escolha do destino, ebós também para abertura de caminhos, simpatias para trazer a pessoa amada, para conquistar o que você deseja. Lá também você pode estar sabendo mais sobre as nossas apostilas de odologia, apostilas de feitiços e ebós, apostilas da Jurema Sagrada, sabendo um pouco mais sobre Marcelo Alban, né? Quem sou eu? Quem é Marcelo Alban, né? Essa pessoa que toda sexta-feira está invadindo a casa de vocês aí, para muitos trazendo muita alegria e para muitos enchendo o saco, né? Então assim a gente vai levando. Você pode também estar deixando o seu e-mail para que a gente entre em contato com você também. Aqui você vai saber como marcar a sua consulta, se você quer fazer uma consulta de odologia ou uma consulta de jogo de búzios, ou tá falando com as nossas entidades, né? As maravilhosas entidades que incorporam no Marcelo Alban, que é a Maria Mulambo, seu sete encruzilhada. Você também vai saber como, porque tem os nossos telefones, tem os nossos e-mails, tudo certinho aqui no blog. Mais uma vez, contato marceloalban.blogspot.com.br. Viu, pessoal? Agora vocês têm. Muitas vezes vocês perderam um vídeo, perderam algum programa. A nossa equipe vai estar colocando, a Renata, ela vai estar colocando também os programas, inclusive o de hoje, no nosso blog. E aí você pode estar acompanhando. Muitas vezes você entra no YouTube, Raízes do Culto, tem mais de 3.000 programas lá. Não dá para saber qual é o programa que fala sobre isso, qual que fala que você tem que ir procurando um por um. E agora não, agora você vai estar entrando lá no nosso blog e ele vai estar mais organizado. Então, o programa de tal dia, o assunto tal. E aí a Renata já vai estar dizendo para todos vocês aí de casa onde está esses programas. E lá você vai poder deixar seu comentário, deixar suas perguntas referente ao culto de orixá, a jurema, a alta magia, ebós, iniciação, por que de fazer isso, por que de fazer aquilo. Então você vai ter uma organização melhor. E o núcleo de estudo Anjo Belo, pessoal, ele vai estar oferecendo agora, ainda acho que esse mês, nós estamos já no dia 3, né? Então, esse mês ainda nós vamos ter um workshop muito legal envolvendo os 4 elementos para que você possa trabalhar os seus elementos juntamente com suas entidades, com o seu orixá, entender o porquê que você é elemento água, porquê que você é elemento fogo. A Yavaneide já vai estar programando o dia direitinho aí do workshop, equilibrando os elementos que você vai trabalhar para fazer um ponto de firmeza lá para uma entidade, como você vai trabalhar
tal energia, como você deve chegar a tal elemento, como você vai chegar em tal procedimento. Então vai ser tudo isso explicado dentro dos elementos, os equilíbrios, através da odologia. Você vai aprender a entender, através da geomancia na qual a odologia está englobada, você vai entender melhor o seu elemento. Então já começa a mandar um e-mail para contato marceloalban@hotmail.com e lá nós vamos estar marcando o seu e-mail, fazendo uma ficha, tudo bonitinho, para mandar uma resposta do dia direitinho, o horário, como vai acontecer e como você vai trabalhar os seus elementos. E nós vamos ter um ritual de equilíbrio, um ritual no qual nós vamos queimar alguns karmas negativos seu, para que você possa se libertar um pouco, pessoal. Porque a pior coisa que tem é você carregar bagagem espiritual de pessoas ou até mesmo de vidas passadas. E muitas vezes você não entende, né? Por quê? Então, nesse workshop, lá no Núcleo de Estudo Anjo Belos, na Rua Darzano, número 345, você vai ter tudo isso. E outra coisa melhor é que está do lado do metrô Santana. Então, muitas vezes tem que atravessar São Paulo. Você está lá no ABC, você quer vir até a Zona Norte, né? Ah, de carro, em pleno sábado. Não, você pegou o metrô e desceu do lado ali, gente. Então só não participa, só não evolui quem não quer, gente. Porque vocês estão acostumados a ter coisas de mão beijada, né? Tudo muito fácil, tudo muito simples, tudo muito... Não. Vamos entender melhor essa espiritualidade? Vamos tomar um pouco de responsabilidade para nós e parar de deixar tudo na mão das entidades? Porque as entidades cansam também, viu? De vez em quando elas querem subir, falam, não, eu não quero mais essa pessoa, vou largar ele aqui na terra, tô de saco cheio, vamos mandar todo mundo pro raio que eu parto. Então, você vai entender como trabalhar essas entidades com maior força. Tá certo, pessoal? Então, voltando ao nosso assunto, essas iniciações que muitas vezes acontecem, dentro do candomblé, é uma preocupação muito grande, pessoal, com a hora da saída, com a roupa que o Iaô vai vestir, porque as pessoas já vêm perguntar para você assim, qual vai ser minha roupa? A minha roupa, quando eu sair, eu posso levar para minha casa? Então, essas perguntas, que elas estão tão preocupadas com o público, mas elas não estão preocupadas com o verdadeiro o segredo que vai ser feito na cabeça dela. Para você ter uma vida boa, para você ter uma vida amorosa, para você ter um emprego bom, uma saúde, você acha que gastar, vamos dizer aí, 5, 6 mil é muito? Ou é pouco? Hoje, gente, uma estadia de hospital aí, né? Não tá menos do que R$ 400 a estadia. Se você tiver que ficar 10 dias internado, você pode ter certeza que você vai gastar 12 mil. Ou você vai parar lá no hospital público, aonde você vai deitar no chão, nesse frio que tá agora, né? Aqui em São Paulo, você vai deitar numa maca gelada, sem cobertor. Se você não for buscar o cobertor na sua casa e trazer, você vai ficar com frio, gente. Então pense nisso. Quanto vale seu amor? Quanto vale a sua vida? Em primeiro lugar. Depois você vai procurar o orixá. Ah, mas eu fiz a oferenda para Cosme e Damião no dia 27 de setembro. Eu dei as balinhas para Cosme e Damião e minha vida não melhorou. Escutei isso aí, gente. Desde segunda-feira eu tô escutando isso. Acredita? Pai Marcelo Alban, tem uma pergunta aqui que eu não esqueço. Pai Marcelo Alban, eu fiz as minhas oferendas para Cosme e Damião no dia 27 e gostaria de saber se realmente foi aceita. Tá vendo, gente? Não sei, não conheço Cosme e Damião, não sei nem quem é. Sei que ele nasceu lá em Roma, era gêmeo, sei lá o que era, né? Eu conheço Ibeji, eu conheço Emerê, eu conheço Musou, eu conheço Ebé, mas esse tal de Cosme e Damião aí, gente, não sei nem como cultua isso. Não sei nem para que lado vai isso. E aí eu te digo, as pessoas acham que você tem obrigação de saber o que elas estão fazendo. Que é tudo muito simples. Dei balinha, dei docinho, agora eles vão me ajudar. Agora eu vou ficar bem espiritualmente, porque eu dei a balinha. Então os políticos, gente, vai ser abençoado por Deus.
Porque no dia de Cosme e Damião tinha tanto político dando balinha com saquinho na rua, aqui em São Paulo. Olha, que meu pai Xangô da Bahia me defenda, viu? Porque o negócio tá triste. Então nós temos que parar, gente, de achar que dando balinha, que dando um bolinho, tá tudo certo. Ai, mas eu fiz a festa de beijada. O que é beijada, gente? Ibede, né? Ibede. É pombé, eu a umbéu. É pombé, eu a umbéu. Ai, amico já. Oiê, ai, amico já lá, titi, beije. É pom. É assim, gente. O povo faz umas coisas, grita. Não tem esse negócio. Nós temos que respeitar que Orixá Ibede está dentro do culto Yorubá. Cosme Damião está lá na Europa. Eré é estatueta, né? Estatueta africana. Erê é uma palavra abrasileirada para apelidar as crianças que incorpora no Somorixás. E aí a gente acaba, gente, misturando um monte de coisa. Tá certo quando um pastor vem aí e mete o sarrafo na gente, viu? Quem não viu um vídeo aí de um pastor falando que beija é coisa do diabo? Que as balinhas vêm amaldiçoadas do inferno? Porque nós não temos cultura para defender. Porque segundo a intuição do médio, segundo não sei quem falou, é assim. Não é, gente. A gente tem que parar. Eu respeito todas as religiões, desde que respeite a minha, que é culto a orixá. É a mesma coisa. Eu sou juremeiro. Eu não vou chamar dentro da Jurema e beije. Eu não vou chamar dentro da Jurema Cosme e Damião, gente. Não vou. Tem casa que faz, mas não é da minha tradição. Meu ori não vai aceitar. Porque eu sei que Ibejde é culto a orixá. Tem orô, tem sacrifício, tem Odu que ele nasce. Tem toda uma energia por trás disso. Então eu não vou. Não vou cantar dentro de uma Jurema para algum. Não vou, gente. Porque eu acho que cada qual tem a sua linhagem, tem o seu segmento. E um acaba atropelando o outro. Um acaba dizendo ou contradizendo o outro. Então cada um do seu quadrado. Só que eu não vou admitir ninguém ofendendo a minha religião, o meu culto, que é ancestral africano. Não vou aceitar ninguém ofendendo a Jurema, na qual eu pratico, dizendo que dentro da Jurema se raspa mestre na cabeça. Não vou. Existe sim limpeza, existe firmeza dentro da Jurema, existe várias coisas. Mas raspar o orixá dentro da Jurema não existe. Raspar a cabeça para mestre. Ah, raspei para Zé Pilinto. Gente, para de loucura. Vai tomar vergonha na sua cara e vai aprender o que é Jurema, vai aprender o que é orixá. Então eu não vou deixar. Só que as pessoas estão tão acostumadas hoje com isso que elas ficam acreditando na mentira. Não, mas eu pesquisei dentro do livro da Umbanda Sagrada isso de tal orixá. Eu respeito a Umbanda, gente. Mas não vamos ser tão retardados. Eu vi um livro essa semana, numa livraria grande, e o cara começa a explicar sobre o orixá. E ele fala bem assim, conforme as orientações do Pai Guiné, o orixá, o Xumaré, do Vodunce, é tão importante na Terra para trabalhar a energia das águas e dos caboclos da água que nós devemos fazer o ponto de firmeza de Oxumaré. Porque Oxumaré é a cobra que leva a água até o céu e que traz o retorno do pacto entre Deus e os homens. Então, dentro desse pacto, os caboclos vão se unir. Olha a merda, gente. Você quer falar, ó, conforme a intuição do pai Joaquim,
conforme a intuição. Nós devemos cultuar nossos preto velho assim, nossos caboclos assim. Dentro do meu terreiro a gente deve fazer assim. Mas não misturar orixá e urubá, vodunce, inquince. Para explicar uma coisa, gente. Que aí vai tomando forma. No Odu Ediobê, ele fala mais ou menos assim: não há lugar na terra onde não possa encontrar a felicidade. Ifá fez um jogo para o Ducum, que é a batata doce. E no dia em que ele partiu para a terra, o Insumodé e o Abadô, Insumodé e o Inhame. O Abadô é o cereal ou o milho. Ifá aconselhou Odum Kodum a fazer ebó, para que a sua vida aqui na terra fosse tão doce quanto a de Insum e quanto a do Abadô. Insum e Abadô foram desobedientes às regras de Orumilá, ao que Orumilá disse. E quando eles chegaram aqui na terra, a batata doce foi doce. E eles, sem graça. Ifá avisou: não há valor em repetir o ebó. Não existe pagamento. Depois que você errou, depois que você desobedeceu Ifá, não adianta, gente. Não adianta você querer fazer ebó. Depois que você desobedeceu o seu babalorixá ou ialorixá, não volte para casa. Porque o ebó não vai ser mais aceito. E aí o que acontece? A batata doce ficou doce, gostosa. Ela não precisava de tempero, nem sal, nem açúcar para ficar alegre. Ela por si própria já dava alegria. E a pessoa quando vai rezar a folha de batata doce, ela deve pegar um pedaço de batata doce com ateré e obi e alguns elementos colocar na boca e dizer aí é serintindum, ó, dum onilo e assim por diante, para que a vida dela seja como a batata doce. A batata doce é tão doce quanto o mel. A batata doce é tão gostosa quanto o insuadé. A batata doce é tão gostosa quanto o abadô. E que sua vida seja tão boa quanto a minha ou o outro. Só que as pessoas, quando desobedecem o Ifá, Urumilá, elas não estão desobedecendo o Babalorixá, mas sim a própria determinação que o próprio Ori dela deu na iniciação. Você diz para o Iaô: você não pode ir na praia durante um ano para não perder seu axé. E ele desobedece. Ele não está desobedecendo o Babalorixá, nem a Ialorixá. Está desobedecendo o próprio Ori dele. A própria cabeça dele não presta. Então, para que e por que nós devemos fazer culto para aquela pessoa depois que ela se der mal? Não devemos. Se ela não é boa semente dentro da sua casa, não será fruto bom na casa do outro. E quando ela retornar, pode ter certeza que a raiz vai estar ruim. Não é verdade, Evaneide? Com certeza. Eu acho assim que a sabedoria, a obediência são virtudes que as pessoas têm, né? A educação, isso tudo você aprende dentro da sua casa. Você já tem que levar isso quando você vai para casa do seu babalorixá, do seu babalaô, do seu pai de santo, não sei do que você quer falar, chamar seu pai, sua mãe. Acho que você tem que levar já tudo isso. A obediência em primeiro lugar. Muitas vezes você fala para o seu Iaô: olha, o seu Odu não permite que você beba, né? Tome bebidas alcoólicas. Aí o Iaô acha que, eu tô bebendo, mas meu pai de santo não tá vendo, meu babalaô não tá vendo. Mas o seu orixá está vendo, Deus está vendo. Então você está enganando a quem? A você mesmo. Olha, você não pode comer o milho. Eu vou comer um bolinho de fubá, mas o meu pai de santo não tá vendo. Não, você está enganando você mesmo, meu amigo, porque o seu pai de santo está fazendo as coisas para ele direito. E você está fazendo as suas coisas certas? Então, você tem que pensar em tudo isso, né?
Vou fazer aqui um comunicado aqui da Renata, né? Quem quiser estar participando do grupo do WhatsApp Raízes do Culto, pode estar deixando os seus números, né, com DDD, número de celular com DDD, no AO Marcelo Alban Fassolá, no Facebook. Pode estar mandando também no contato marceloalban@hotmail.com para fazer parte do grupo do WhatsApp Raízes do Culto. Lá vai estar sendo divulgado cantigas, conhecimentos de Fá, axés, tudo isso que você tiver dúvidas também a gente pode estar falando pelo WhatsApp. Então, é o grupo do WhatsApp Raízes do Culto. Pode estar deixando no AO Marcelo Alban Fassolá ou no contato marceloalban@hotmail.com. O seu DDD e mais o seu número. Agora, pessoal, nós vamos estar conectado no WhatsApp. Mas lembrando, este grupo não é para você colocar piadinha, não é para você colocar críticas ou discursos da sua realidade, mas sim para trocar informações e conhecimento, que é o mais importante. O conhecer, o analisar e o aprender. Então vocês têm aqui toda sexta-feira o programa Raízes do Culto e agora vocês podem ter todos os dias este programa na sua casa, colocando algumas dúvidas, alguns questionamentos e alguns nós vamos estar respondendo, pessoal, aqui no ar. Ah, a pessoa fala, Pai Marcelo Alban, eu não estou conseguindo ouvir seu programa e eu gostaria de saber sobre tal assunto. Nós vamos estar colocando e também dizendo para você aonde vai ser colocado esse programa, aonde ele vai ser postado. Então você vai ter o acompanhamento geral. Faço que nem a minha amiga Cristiane, que está dizendo que já está mandando um número para o nosso contato Marcelo Alban, @hotmail, que ela quer participar já. Então, gente, vamos criar um grupo forte. Não é verdade, Evaneide? Com certeza, né? O pessoal que tiver aí interessado em participar seriamente, nós estamos à disposição para colocar você no nosso grupo Raízes do Culto do WhatsApp. Temos uma pergunta aqui, né? Vamos começar a responder as perguntas, porque já são 22 horas e 3 minutos. O pessoal tá mandando aqui, ó. Por que os orixás não falam mais? Se recebem fundamentos para abrir a fala durante a sua iniciação. O que acontece com o orixá de hoje? Perderam sua origem? Ou são os pais de santo de hoje o problema? O que ocorre, gente? Na tradição iorubá, é normal o orixá falar. É normal o orixá conversar com as pessoas, fazer algumas coisas. É normal. Já em outras tradições, o orixá é tido como apenas um ancestral que não fala, mas apenas articula através de outras pessoas. Então vai muito de tradição para tradição, a gente não pode falar. No Efon, né, no Efon, o Yaô de Efon, quando ele sai, o orixá tá dançando muito e ele fica cansado, é costume se dar água para o orixá beber no meio do barracão. Já no o povo do Queto, já não pode. Ah, o povo de Angola, o santo se cai o pano, né, no chão, tem que deixar para alguém pegar, ele fica igual uma estátua. Então vai de casa para casa, né, ou de tradição para tradição. Tem que saber qual a linha de pensamento que as pessoas estão seguindo. E quando você faz um determinado ato, você coloca uma folha na boca do orixá com o axé para aquele orixá e ele acaba falando. O Ilá já é uma própria fala, muitas vezes dá o grito de guerra, né? Lógico, não vai dar aquele grito, oiabalé, furicano, não sei das quantas, cheguei agora, já estou indo embora. Não, gente, também não é a missa, né? Tem que orixá que não dá Ilá, ele fala a missa do galo todinha. Então depende muito da linha de pensamento e de tradição que a pessoa segue. Tá certo, pessoal? Mais uma pergunta aqui. Qual é a função do Adoxum e do Ecodidé na cabeça do Yaô na hora de sua iniciação? É assim, gente. O Adoxum é da tradição Yorubá Oió. Toda pessoa que se inicia de Xangô, né, ou que seja da família de Xangô, leva um conezinho na cabeça chamado de Oxum, né, o Adoxum, como as pessoas falam aí.
E esse cone é da tradição Oió. Abrir o Adoxum é quando você faz determinado ato na cabeça. Você simboliza marcando ali, abrindo, colocando os odus. Aquilo é o Oxum. O Ecodidé representa a coroa. A pessoa que usou Ecodidé não se abaixa perante um perigo. Existe um Itã longo aí que fala do Ecodidé, né? Não é só que o Oxum sentou e na hora de levantar, saiu sangue, o Batalá correu para cobrir. Isso aí é balela, é mitologia. Existe um Itã que diz que o Ocodidé ele se desperta toda manhã e que o Iaô se desperta. Então, tem vários Itãs ligados a isso. E se eu fosse falar, eu teria que pegar um programa só para falar de tons. Mas o importante é saber que todo o Iaô, até mesmo o Iaô de Obatalá, viu, pai de santo, mãe de santo, marmoteira, que não coloca Ecodidé, porque é vermelho, e todo o Iaô leva Ecodidé. Você pode colocar a pena de Ebé, lá Abé, né? A pena de Abé. Você pode colocar o Lelequé. Você pode colocar o Olocó na cabeça do Iaô. Essas 3 penas você pode colocar. Até a pena de Acalamabô, se quiser colocar, você pode. Sabendo para que serve, como usar, pode. Mas tem que ter o Ecodidé no meio. Porque o Ocodidé, o Odidê, é o pássaro mais importante da sociedade de Iê, Yamin. É o Odidê, que é o Ecodidé. A pena vermelha é a mais importante, representando a vida, o nascimento, o surgimento, o fogo. Por isso que o Batalá, existe o Itã de Obatalá que diz que o Batalá, para vencer os inimigos, colocou vários Ecodidés na cabeça e saiu. E todo mundo, quando viu o Batalá saindo correndo todo de branca cabeça vermelha, diz que o Batalá tinha fogo na cabeça. E ele venceu os inimigos assim. Então tem vários Itãs. Mas o Ocodidé é a pena mais importante entre as sociedades de AB. Temos mais uma pergunta aqui. Por que o Iaô não deve ficar no batente da porta impedindo a passagem? Porque no batente da porta mora um orixá que está ligado à ancestralidade. Quando o Iaô fica, toda a porta representa uma passagem de energia, uma fixação de força ou uma liberação de força. É como se fosse uma entrada do Orum para o segredo. Por isso que tem uma carta que diz que o Iaô, para passar entre a porta do Mariô, ele deve se abaixar, porque só ele sendo iniciado poderá entrar dentro da sociedade. Então, quando ele entra dentro da sociedade de iniciação, ele não pode mais interromper a passagem, nem ficar de braço aberto, nem com a cabeça debaixo do batente, porque ele está impedindo o segredo de entrar ou sair, ou até mesmo as situações da casa de Argir. Por esse motivo, nada mais. Bom, tá respondida a pergunta aí das pessoas que estão mandando aqui. Aí eu tenho uma dúvida. Por que, digamos assim, o Iaô é casado, ele tá na casa de axé, tá o Iaô, a esposa, os filhos, de repente dá uma loucura na cabeça dos Iaôs, se separam. Por que as pessoas têm que sair da mesma casa? Será que hoje em dia, assim, amizade não fala em primeiro lugar? As pessoas têm que ser inimigos e todos têm que sair das casas de axé? Por que está acontecendo isso? O que ocorre, gente? Em primeiro lugar, o ser humano é egoísta. Isso é do próprio ser humano. Muitos não sabem perder. Muitos não sabem ouvir críticas. O dono da Honda, ele fracassou mais de 1000 vezes para fazer o motor perfeito para uma moto. E mesmo assim ele não desistiu. O ser humano, ou principalmente o brasileiro, no primeiro obstáculo, ele desiste. No primeiro obstáculo, ele já diz assim, chega para mim. Só que, gente, quando você deixa para trás o seu chá, como eu disse, você não pode. É o caso do Insum e do Abadô. Você não pode mais retornar. Ele desobedeceu a ordem de Oromilá. Ele desobedeceu o que Oromilá disse. Então nós devemos, em primeiro lugar, compreender o que Oromilá está dizendo. Por que Oromilá diz que aquela pessoa tem que se iniciar? É por isso que o africano vem no Brasil, faz as coisas, recebe aquele valor, aquele montante e vai embora. Porque para ele não é interessante, não é nem um pouco interessante segurar as pessoas, porque sabe que o brasileiro não vai cumprir com os preceitos. E o africano, ele vende. Tudo ele vende.
ele vende magia para amor, ele vende magia para isso, ele não quer saber. Ele quer saber da família dele. O culto de orixá na África é família. Existe orixá, que é o caso de orixá Indiá, que é de uma família, ninguém mais conhece orixá. E essa semana, conversando com um africano, Babá Awale Ninfá, acho que é Babá Awale Ninfá, ele falou isso, que na família dele cultua esse orixá. Ele mostrou as fotos. Eu nunca tinha ouvido falar. Então, gente, o que acontece? Tem orixá que é de uma tradição. Nós devemos ser uma família. E não é assim que funciona, porque as pessoas vêm da rua com manias e frescuras. E dentro da casa de orixá não cabe nem mania e frescura. Você quer fazer frescura? Faz lá na sua casa, pro seu marido, pra sua mãe. Se você fizer pra sua mãe, ela vai dar um tapa na sua cara. Se você fizer pro seu marido, ele te larga. Se você fizer pra sua mulher, ela te larga e assim vai. E o Babaloxé é obrigado a aceitar? Eu não. Eu ponho pra fora. Então, as pessoas falam assim: ah, minha mulher tá aí frequentando sua casa, eu não vou mais. Já tá com o Ibá desmontado, gente. Não tem mais. Se tiver Ibá, desmonta. Se não tiver, já foi embora. Por isso que eu não monto Ibá. Quer tomar obrigação na minha casa? É Ojubó. É culto africano mesmo. Vai matar o que tem, acabou. Vai fazer ele dar bonitinho. E vai andar na vida. Vai parecer vagabundo. Porque povo do candomblé gosta de ser vagabundo. Gosta de encostar. Achando que o orixá é obrigado a resolver tudo. Ai, meu celular acabou a bateria. Por que o Oxum não me ajuda? Ai, aconteceu isso com o meu carro. Por que Ogum não me ajuda? Ah, por que Xangô não me ajuda? Gente, é você. Você tem que parar de ser vagabundo. As pessoas me perguntam: por que você tem tudo isso, Marcelo? Sabe por quê, gente? Porque eu vou dormir 1h da manhã e acordo 7 da manhã para fazer as coisas. Para escrever, para fazer um bom programa, para entender. Essa semana meu babalaô me mandou um livro aqui, eu tô quebrando a cabeça para entender ele, tá? Que é da nossa família, de Fá Solá. E ele diz assim: Ifá diz que a pessoa está prestes a iniciar uma viagem. Ifá diz: a benção ao longo da vida acontecerá com muita abundância. Mas lembre, reverencie seu ancestral como uma estrela que brilha todos os dias para que você possa realmente trabalhar a sua espiritualidade. Ofereça doce às suas entidades. Ofereça 4 pombos, 4 galos, uma garrafa de dendê, um prato branco, vários ecós, adum, né, que é a farofa de milho, e muitas coisas que você goste. E cobre 25 cauris. Esses 25 cauris, gente, pode ser R$ 250, como pode ser R$ 2.500, como pode ser R$ 25.000. Aí você tem que perguntar ao Orumilá. Lembrando que tudo que você fizer deve ser separado, uma parte para o Batalá e uma parte para o Ogum. Somente assim a felicidade baterá em sua porta. Tá vendo, gente? Isto é Ifá. Não é isso que as pessoas fazem por aí. Receita de bolo. Chega no dia 6/6, vamos saudar o Bará. O Bará, né? Sauda o Bará, taca fogo e faz aquilo. E por que ninguém solda Odin no dia 7/7? Por que ninguém faz saudação a Ijobê no dia 8/8? Por que ninguém faz saudação ao Sameji no dia 9/9? Pessoal? Não é questão de pensar? Então nós devemos aprender odologia para não confundir oráculo de Ifá com datas comemorativas. Gregoriano, tá? Ele faz um calendário baseado na astrologia. Quando eu digo astrologia, não estudar os astros, não a astrologia que o pessoal faz aí, mapa astral. É outra coisa, astrologia mesmo. E ele descobre no Egito vários livros antigos escritos sobre a geomancia que deu origem ao Exim, ao Ifá. Principalmente o povo de Jeje, eles comparam muito isso. Quem busca conhecer a página de Adorsum Bokunu lá, Rodunkó, tem explicando sobre isso bem claramente. Então nós devemos buscar informações e entender por quê. Tá certo, pessoal? Aí a Vani tem mais algumas perguntas. Já tem algum nome aí já pra gente responder. Já tem umas macumba pra gente fazer. Vamos cortar um cabrito aqui agora. E tudo certo. Nossa, cortar o cabrito tá demais, né? Vamos falar um pouquinho aqui sobre o Núcleo Anjo Belos, pessoal.
Núcleo Anjo Belos, que fica na Rua Darzan, número 345, no bairro de Santana. Né? Fica 2 minutinhos ali do metrô Santana. Se você quiser marcar sua consulta, você pode estar marcando pelo telefone 4444-0883 ou pelo 2950-3173 ou através também do celular, que é o 972687929. E o Ileachon Moguian fica aqui em Franco da Rocha, na rua Vitor Hugo, número 59, Jardim Progresso, tá? O telefone é o mesmo, 4444-0883. Você aí que quer fazer parte do WhatsApp, é só estar enviando o seu número de telefone, tá? Para o grupo do Raízes do Culto. Você pode estar mandando no contato marceloalban@hotmail.com, tá bom, pessoal? E quem mais aqui que é para falar? Renata, do WhatsApp, falar aqui do blog também, né? Vamos falar do blog. Contato marceloalban.blogspot.com.br, tá? Você que quiser ver o nosso blog, tá tudo atualizadinho, tudo bonitinho. Nosso site também, tá? O Marcelo Alban, arroba. hotmail.com.br. Não, seu site. Ah, meu site, você tá me deixando confuso hoje aqui. Tá vendo? Vamos pegar o cabrito. Me traz o cabrito aqui. Vamos. Como é que o povo canta aí pra cortar o cabrito, gente? Saraiena, né? Como é que é? marceloalban.com.br. Esqueci já como é que o pessoal canta aí pra cortar o cabrito agora. A gente canta diferente, mas tudo bem. Então é www.marceloalban.com.br, tá? Vamos ouvir uma cantiga de Ossani. É o tempo de eu tomar uma aguinha, refletir mais um pouco aqui sobre tudo isso que eu estou falando e que eu quero que você também faça o mesmo, para nos ajudar a melhorar o programa Reis do Culto. Então vamos lá. Ah, Saul. Ah, Saul. Ah, Saul. Iriria Torio. Iriria Tori. Vai ser Imalé. Vai se mobari baró. Vai sabababa sorum ojo alaforican. Iriria Tori babaqueto. Iriria Tori babaqueto. Babaqueto. Ajaleu.
Linda cantiga, né, pessoal? E tem muitos aqui já estão mandando o número e a Vanille. Travaram meu computador. Gente, pelo amor de eu batalar. Vamos devagar aí que vocês estão travando meu computador aqui. 101 pessoas aqui já mandaram o número aqui em e-box para mim. Travou meu computador. Mas aí tem o Bueno de Airá. Achar seus caminhos, meu amigo Bueno de Airá. Ele está dizendo que ele não tem ainda o WhatsApp no celular. Vamos providenciar, meu amigo Bueno. Também temos aqui o Gustavo que diz que o celular dele não tem WhatsApp, mas ele vai estar comprando um. Então, gente, você aí, ó, que não tem celular com WhatsApp, vai comprando, já vai colocando aí os números para que vocês possam participar do programa. Lá vai ter receitinha de ebó, banho. Você fala assim, pai Marcelo, o senhor poderia me explicar sobre tal banho? Lá no WhatsApp vai ter isso. Você que é macumbeiro de verdade, vai gostar desse WhatsApp. Lá vai ter muita capetagem, gente. Quando eu digo capetagem, é ensinamento bom. É ensinamento no qual você pode. Você também pode chegar, olha, eu sei tal amarração. Manda tudo que é de amarração. Olha, na amarração, coração de boi, isso. Está certo, está faltando algum elemento. De repente o outro conhece. Você fez uma vez, duas vezes, aí não deu certo. Aí você fala, por que não deu certo para mim? Faltou um elemento. Aí vai ter um outro que conhece diferente. Aí você vai chegando num ponto em comum. Então, você vai poder realmente participar, poder interagir. Eu quero mandar um abraço para todo mundo que já colocou aqui o seu WhatsApp. A Cristiane, muito axé, minha amiga Cristiane, Cristiane Veras, o César Abarca, tá? A Gaúcha aqui também, muito axé. O Pedro Osvaldo, muito axé. O Aô Ifacoiá, tá? Muito axé aí nos seus caminhos. O César Linhares, aqui, muito axé. O Clevilson, o Bruno, a Bia de Oxum e todo mundo, gente, tá vendo? Então nós estamos aqui, todo mundo aqui conectados agora no WhatsApp. E vamos respeitar a tradição. O Flávio de Oxalá, muito axé, né, meu amigo? Muito axé aí nos seus caminhos. Logo, logo aí se tornando um grande zelador, um grande babalorixá, uma pessoa de grande força, de grande conhecimento. Quero mandar também um grande abraço aí, seu companheiro, o Leozinho, né? O Léo é uma figura, é uma pessoa maravilhosa. E amanhã nós vamos estar reunidos, né? Com fé em Obatalá, se tudo der certo e a chuva nos deixar. Quero mandar aí um axé, um abraço ao meu amigo Carlos Augusto aí, tá bom? Então, gente, nós estávamos aqui falando sobre isso. E muitas vezes a gente adquire uns conhecimentos e não sabemos aonde e como podemos trabalhar isso. Mas Ifá, ele é sábio. Quando você vai fazer a iniciação, você já procura saber qual o Odu. O Odu daquela pessoa já vai dizer para você se ele é bom ou não. Mas para isso precisamos entender os significados dos búzios, né, do Meri Logum, para poder fazer uma interpretação realmente cabível. Não é só pegar os 16 Odus e dizer assim, olha, esses 16 Odus diz isso. Porque sempre antes de fazer qualquer ebó, qual ele seja, ou qual seja o ebó, você deve jogar para ver qual o orixá responsável pelo ebó. Qual o Exu que vai receber. Se aquele ebó vai ser recebido numa encruzilhada, se aquele ebó vai ser recebido numa rua de terra, na beira de um rio, no pé de uma árvore, tudo isso, gente,
é muito importante. É muito importante. As moedas a serem utilizadas, se pode ser moedas correntes, moedas antigas. Se for moedas correntes, é para que dê o fluxo de energia de negociação. Se é moedas antigas, está ligado aos ancestrais. As moedas devem sempre ficar no ebó, conforme a orientação do orixá em questão. Se você quer buscar algo rápido, você tem que perguntar para o orixá se aquilo pode ser entregue em determinados lugares. Porque nós hoje, eu quero dinheiro, põe na porta de um banco. Eu quero movimento, põe na feira. Não é assim, gente. Tá doente, põe lá na porta do hospital. Põe não sei lá onde. Não é assim. Os ebós devem sempre estar ligados a um elemento correspondido a aquelas formações de tãs ou oriquis. Porque os tons, os oriquis, os ofó, vai trabalhar tudo junto. E aí você realmente vai saber o que deve fazer. O número de elementos que você deve usar ou o tipo de elemento que você pode usar. Se aquele ebó corresponde a um orixá em questão, se ele próprio sozinho vai resolver a questão, se não, não. As pessoas costumam colocar em Oxalá azeite de oliva. Isso, gente, não condiz, não corresponde com a forma de culto, porque o azeite de oliva ele é do continente europeu, não chegou na África, lá tem banha de ori. Então tudo isso deve ser visto na hora de arriar um ebó. O Odu, ele pode receber dois nomes, né? No caso, Okaranche ou Okaransodê. Então são o mesmo Odu, depende da linguagem de tradução da pessoa ou do lugar que ela vem seguindo a tradição. Os Omodus são nada mais do que a unificação de um Odu com outro Odu, dando uma sequência de 256 caminhos de Obê, né, Obê-Medi, Obê-Oeku, Obê-Yuarim, Obê-Odi, Obê-Iorosum, Obê-Oarim, Obê-Bará, Obê-Caram, Obê-Ogundá, Obê-Ossá, Obê-Icá, Obê-Oturopom, Obê-Otuá, Oturá, Obê-Ireté, Obê-Oxê, Obê-Funfum. E assim vai indo. Todos esses Odus correspondem a um Itã, a um orixá, que ele vai realmente dizer a necessidade de se fazer aquele ebó. E as providências que você deve tomar ao realizar ele, como jogar água no chão, como dar uma oferenda de obi, epô, oti, a Exu antes de fazer aquele ebó. Ver realmente a necessidade de se fazer um ebó Etutu, um ebó Ixexé, um ebó Ipecé, um ebó Iru. Aí vai, de cada pessoa. Tudo isso você deve consultar Ifá. Porque quando você diz Ifá, Abo, Omoire, Omoire, Omoedu, Emedi, você está já chamando Ifá. Né? Você está dizendo para Ifá te escutar e mais algumas coisas. Quando eu falo desse jeito, pessoal, é para que vocês entendam no linguajar mais do nosso cotidiano, não usando uma forma tão formal da língua iorubá. E aí você vai dizer o objetivo daquele ebó. E ao finalizar o ebó, ao finalizar a consulta, você sempre vai dizer Urucoaon, Orixá Ifá Miran, e aí por diante, o motivo do ebó. Lembrando que muitas vezes as combinações de Odu, né? Um exemplo, Ogum da Obê, Obê da Ogum e assim por diante, tem um sentido, um significado. E ele tem um dia, né, que é o Ojo Toto. Qual dia vai ser feito? O dia propício, né? Oxupá, qual a lua? A Sicó, se é para fazer durante a noite, durante o dia, de manhã à tarde. Tudo isso você vai aprender no Ifá.
para fazer um bom Yaô, uma boa desenvolvimento para aquele Yaô. E aí você tem o Exu correspondente do seu Ifá para rituar determinado ebó. Que aí você vai chamar muitas vezes de Akadará, Kadará Atiorixá. Para você realmente entender o que deve fazer, como deve usar, como deve fazer as conjurações ou invocações e assim por diante. E aí vai orientar a melhor forma de você fazer aquele sacrifício. Muitas vezes o culto ele é simples, mas ele é complexo, como eu estou dizendo agora para vocês, pessoal. Então nós devemos compreender o porquê disso. Qual o orixá responsável? Qual o orixá que se manifesta diante daquele Odu para resolver o problema? Ou só se Exu vai resolver? E aí vai do conhecimento de cada zelador em relação a cada Odu. Um exemplo é quando o Odu e o Arinche fala. E o Arinche fala no caminho de Oyá, Yamin, Odudua e o próprio Elá. Você tem que entender qual a posição deste Odu na vida da pessoa. Porque se a pessoa estiver no caminho negativo, o melhor caminho a ser tomado muitas vezes é fazer Eboia, fazer um caminho de Yamin para aquela pessoa. Se estiver vindo para um caminho positivo de felicidade e realização, deve fazer o culto a Ogum, a Oxum, e deve ser feito este ebó dentro da casa da própria pessoa, muitas vezes. Então vai de pessoa para pessoa. E aí o ebó, nesse caso, vai ser a Urumilá que vai determinar. E aí você vai entender o caminho que ela deve trabalhar, o ponto positivo ou negativo. Um exemplo que nós podemos pegar também é Yuarin Fun. A pessoa vem, que é a junção de Yuarin Medi, né? E Ofun Medi. Aí ele já não é mais Yuarin Medi e nem Ofun Medi. Ele é Yuarin Fun, que é a unificação de Yuarin com Ofun, que vai dar. Nesse caso, a pessoa deve... Porque esse Odu ele já fala de Oxorufã, né, o Batalá, o Tonile e a Oko. E também deve ser cultuado os ancestrais da família. Se é num aspecto negativo de caminho, a pessoa deve cultuar Egum para resolver uma situação. Se vem por um caminho positivo, a pessoa deve cultuar Xangô e Exu para que possa resolver uma situação negativa. E o ebó, muitas vezes, se for tanto para Egum quanto para Xangô, deve ser feito muitas vezes o uso da abóbora, tanto para um quanto para o outro, devido ao tom que tem esse Odu. Muitas vezes a pessoa fala assim, caiu o Odu Odimedi. Odimedi, 2 vezes Odi mais Odi. Esse Odu fala Obaluayê, fala Iemunja, fala Oxum. No aspecto positivo desse Odu, a pessoa deve cultuar Obaluayê logo Nedé. No aspecto negativo, num aspecto muito ruim, ela deve cultuar Emunjá, fazer coisas a Exu rapidamente para livrar de algum problema ou de alguma tragédia. Aí esse ebó deve ser levado para a mata, feito totalmente na mata, porque a relação desse Odu é muito carregada, então muitas vezes tem que fazer fora. Se é o Udiubi, vai se referenciar ou reverenciar o Orixá Oxóssi, Oxóguian e muitas vezes Yamin. E aí tem que se fazer ebó. Se é no aspecto negativo, Yamin Xorongá. Se é no aspecto positivo, Oxóguian e Oxóssi. E aí por diante vai. Então, tudo isso, gente, está relacionado a uma iniciação. Vocês estão vendo que não é tão simples da forma que se coloca aí? Que as pessoas muitas vezes não sabem
realmente o que é Odu, o que é Orixá, as pessoas não entendem mais que isso existe uma codificação, e aí as maneiras de cultuar Ifá ficam erradas, porque nós devemos entender que o Iuá, que é a caracterização ético de um ponto, vem através da consciência e do desenvolvimento de Orumilá. Mas as pessoas hoje, não, caiu 5, vão fazer Oxum, caiu 6, vão fazer Oxóssi, caiu 12, vão fazer Xangô, e bora lá, todo mundo raspar de santo, careca, vai no salão de cabeleireiro, sai mais barato. Mas é o que importa, é o que tem pra hoje, não é assim, gente? Não é não. A sua vida não é brincadeira. Por isso, ao rezar, a gente deve, né? Eu vou rezar em português. Ó Senhor do dia de hoje, sua bênção. Ó Criador da terra, sua bênção. Sua bênção, criança, sua bênção aos mais velhos. Se a minhoca pede alimento à terra, esta concederá. Assim eu digo que concedo os meus pedidos. Peço permissão a todos os Odus, que eu me ajoelhe e que os Odus olhem para mim. Ifá me ouça, Ifá me ouça, Ifá me ouça. Filho de Iré, filho de duas cobras me ouça. O pequeno que transforma a sua sabedoria em universo. Eu te chamo. Você que diz que a palavra nunca cai sobre a terra e nunca retorna para a boca. Me ouça, Senhor do dia de hoje. E assim vai indo. Tá vendo como é bom? E aí você vai rezar o Odu. Babaijobe, né? Depois, Babaioê Kumerdi. E assim por diante. Para que seus orixás possam te escutar. E que a sua vida também possa ser escutada por Deus. Porque senão, pessoal, nós vamos sempre estar lutando contra uma religião muito mais forte que a nossa e muito mais unida. Então precisamos compreender que sempre existe dois lados da moeda e um terceiro, que é chamada Eledumare. Quando a Terra foi criada, Eledumare estava presente e ele chamou seu Eledá na existência sua aqui na Terra. Então consulte Ifá, consulte seu mundo, pessoal, para entender isso. Não é verdade, Evaneide? Com certeza. Sempre é bom estar consultando o Ifá para a gente estar sabendo as coisas boas da nossa vida e para que nós possamos estar mudando as coisas ruins também, né? Para que nosso destino seja mudado, porque somente Ifá pode dizer a que ponto nós estamos e a que ponto nós poderemos chegar, né? Falar um pouquinho aqui da Mix Biju Esotérica. Você que quer comprar suas bruxinhas, seus produtos esotéricos, você pode estar entrando no nosso site e adquirindo nossos produtos, que é o www.mixbijuesotérica.com.br, né? Falar um pouquinho aqui também da nossa amiga Karina Alferes, né? Que tem Alferes Decorações. Você que quer fazer sua festa, seu chá de bebê, sua festa de macumba, o que você quiser fazer aí, a Karina pode estar fazendo para você. Ela tem umas promoções muito legais, ela pode estar fazendo o seu evento. Tem garçom, doces, arranjos, a Karina faz tudo. Só você entrar no site da Karina aí no Facebook e ela vai estar falando para você direitinho, entrando em contato com ela no Karina Alferes Decorações, né? Temos mais uma pergunta aqui para o Marcelo também. Um grande beijo aí para minha amiga Rainha dos Ventos aí do Rio de Janeiro. Um beijo para o Diego Cruz, para a Manuela Oliveira, para todo mundo. Um Ogã pode ser babalorixá e fazer vários iaôs? Gente, em primeiro lugar, Ogã quer dizer mestre. Tá? Se ele é mestre, ele pode. O que acontece é que dentro da tradição culto afro-brasileiro existe muito tabus. E coisas que realmente devem ser feitas, não é feita. Muitas coisas que devem ser respeitadas, não é respeitada. É o caso de Eked. Eked
é cargo masculino, quer dizer segundo, né? Que é o Eked de ele do Mari, é Urumilá, é o segundo. Então, pode. Desde que ele seja raspado, confirmado, tendo todos os atos, pode sim, não tem problema não. Outra coisa, o marido do Zogandá Orixá, é só chamar que eles vêm sim, tá? E outra coisa, o pessoal tá me perguntando aqui do grupo do WhatsApp. Gente, já tem 200 pessoas aqui conectadas perguntando sobre o grupo. E muitos estão dizendo, eu não tenho, pai Marcelo, WhatsApp. O meu celular não suporta o WhatsApp. O que que eu faço? Sabe o que você faz? Você vai perder isso, meu amigo. Ebó para abertura de caminho, oferecida ao Orixá Ogum. Ebó para abrir o caminho, um inhame do tamanho de seu pé, um alguidar, 21 palitos de dendezeiro, uma garrafa de gin, muitas moedas e um pano preto. Passe no seu corpo o pano preto, coloque o alguidar em cima, abra o inhame do tamanho do seu pé, regue com muito gin, só gin, moedas e enfie os 21 palitos de dendezeiro. Isso é uma comida simples de Ogum, uma oferenda para Ogum para abrir seus caminhos. Então você que não tem WhatsApp, olha só o que você está perdendo. Né, Vera? A Vera tá dizendo, e agora? E agora, o que eu faço? Compra um celular, vai lá nas casas lá que vende, parcela no cartão em 100 vezes sem juros e tenha seu celular com WhatsApp, minha amiga. Né, Vera? Cadê sua filha? Sua filha, ó, deve ter celular, pelo menos com WhatsApp. Coloque aí, gente. Porque vai ser muito bom esse grupo. Vai unificar todos nós dentro da nossa tradição, dentro da nossa religiosidade, daquilo que realmente nós acreditamos. E nós vamos colocar coisas que realmente vai trazer. Cantigas, né? Cantigas maravilhosas. Ele é índio, ele é guerreiro, que vive no fundo do mar. Entendeu? Mais ou menos assim, gente. Pombogira ganhou uma cerveja, levou na igreja pro padre benzer. Então são essas coisas que nós vamos estar colocando, explicando por que canta essa cantiga, qual o momento que você deve cantar essa cantiga, por que você deve fazer uma consulta online ou presencial. Muitas vezes você tem dúvida, ai meu pai, eu não posso ir aí. Gente, não tenha vergonha, não tenha vergonha de postar suas dúvidas no nosso grupo. Nosso grupo vai unificar todos nós. Né, meu amigo Bueno de Airá? Nós vamos nos unificar. E aí nós vamos realmente. Então eu quero que vocês participem. Tudo tem um custo nessa vida, gente. Mas nada é tão gratificante de ver as coisas acontecendo. Nada é tão gratificante, né, minha amiga Alda, de ver a vida andando. Minha amiga Alda saiu lá do Rio de Janeiro, ela e o esposo dela, para vir se consultar aqui em São Paulo. A Márcia e o Eleandro saíram de Minas Gerais para vir me consultar aqui em São Paulo. O Luiz Gustavo saiu lá de Andradina para vir aqui. O Gustavo Lua saiu lá de Ribeirão Preto. Olha, gente, como é bonito isso. Tudo isso é gratificante. O pessoal sai lá de Minas Gerais para vir se consultar. Agora estou esperando, semana que vem, o meu amigo Paulo Eduardo e o Ogan dele, lá do Espírito Santo, para vir se consultar, viu? Ele vai pegar férias e ele vai vir nos consultar aqui, pessoal. Então, não faça igual, gente. Saiba realmente o que é e como é o seu orixá. Que nós vamos trabalhar e nós vamos evoluir. Tá certo, pessoal? E a Avenida tá me cutucando aqui, que tem um monte de perguntas, já tá dando o horário. Cadê o cabrito que ainda não chegou? Tem mais uma pergunta aqui, ó. Você tá falando tanto assim em IBA coletivo, em IFA, né? O que seria, na verdade, o IBA coletivo? Já tá dizendo que é coletivo, é de todo mundo. Brincadeira, gente. O que acontece? O IBA, o Ojubó, ele é direcionado a uma energia de formação e força, na qual você vai trabalhar uma força
unificada. Por que Jesus tem tanta força? Porque são milhares de pessoas, pessoal, pedindo ao mesmo tempo. Imagine 2 pessoas pedindo, agora imagine 20 pessoas pedindo, vibrando, gritando para aquele bar. E o que importa é o seu Eledá. E para trazer o seu Eledá, gente, a coisa mais importante é você fazer o ato. E aí você precisa trabalhar isso. O Ibá, o Jubó coletivo, você reza ele todo dia. O Babalorixá reza ele todo dia. E o seu Ibá você só reza quando você vai lá. Então é mais força, é mais unificação, é mais personalidade, é mais energia para você. Só que o individualismo do brasileiro acaba tornando isso uma dificuldade para todos nós. Não é verdade, pessoal? Então o Ibá coletivo ele serve para isso, para unificar a força e trazer o desenvolvimento para todos nós. Certo? E a Vanide vai passar aqui algumas informações enquanto eu faço as 2 udologias do Alessandro. Alexandro? Isso. Olha, Alexandro. Nome diferente, Alexandro. E a Janete, tá certo, pessoal? Então, temos a nossa loja da Mix Biju Esotérica. Se você tiver atrás de algum artigo esotérico, algum produto esotérico, você entra lá na nossa loja, que é o www.mixbijuesotérica.com.br. Vamos falar novamente aqui do blog, né, do Marcelo Alban, que você pode estar entrando. É o contato marceloalban.blogspot.com.br. É BLOGSPOT, Blogspot, S, depois do G vem o S, não tem I nenhum, tá, pessoal? É blogspot sem i.com.br. Você pode estar aí todas as sexta-feiras participando do programa Raízes do Culto, enviando as suas perguntas no contato marceloalban@hotmail.com. Vamos passar agora para as odologias do Alexandro Cruz, nascido no dia 4/10/1979, e da Janete Santos, nascida no dia 17/10/1982. Então, meu amigo, você precisa, em primeiro lugar, trabalhar um pouco esses sentimentos. Porque tudo que você começa, você não termina. Você luta com todos os seus armamentos que você tem aí, mas na verdade você não consegue vencer. Você está correndo atrás dos seus objetivos. Você está correndo atrás daquilo que você quer e você não está conseguindo chegar a lugar nenhum. Você parece que está dando murro em ponta de faca. Precisa trabalhar um pouco sua espiritualidade, mas não a parte de orixá, mas de ancestralidade. Espírito brasileiro. Fazer um bom tombo de Jurema em você, uma boa iniciação de Jurema resolve muitas coisas na sua vida. Porque você já foi muito enganado dentro da espiritualidade. Então você hoje tem receio de acreditar em algo que não fala. Você tem receio de fazer coisas dentro da espiritualidade que não é cabível a você. Então você precisa trabalhar isso. Certo, meu amigo? Então vamos lá para a Janete. Eu estou fazendo um pouco rápido, gente, hoje. Por quê? Porque tem algumas odologias que eu olhei aqui e precisa de um jogo de Fá, que é o caso do Alessandro. Precisa de um jogo de buzo. Então essa foi um pouco rápida. Porque as pessoas falam, mas não falou nada. Mas, gente, precisa me procurar. A conversa é mais embaixo, meu amigo. Suas forças é outra. E aí a gente tem que conversar em e-box. Ou você ligar aqui para o telefone 011 44 44 0883 para que possamos realmente ver. Porque esses caminhos seu é muito complicado. Então é uma coisa que precisa realmente de atenção. Tá certo? A Janete. Janete, acredite mais em você, acredite na sua força. Acredite no seu poder, Janete. Você precisa um pouco de fé.
Você anda sem fé, volúvel, descrente. Você espera as coisas acontecerem, as coisas não estão acontecendo. As coisas realmente não estão dando certo para você. Porque você tem medo de se aventurar e muitas vezes você tem medo de encontrar algo que você não goste pela frente. Aí você se espanta, porque são coisas que você não está esperando. Um exemplo é você resolvendo um problema hoje, terminando seu sofrimento e amanhã tendo um sofrimento maior, né? Então você acaba tendo medo de algumas coisas. Você acaba vendo as coisas de uma forma totalmente errônea. E aí você se questiona o porquê disso. Eu luto, eu sofro, eu tento vencer as dificuldades. E eu não consigo sair da estaca zero. É muita terra em cima de você, minha amiga. Equilibre seus elementos. Equilibre sua espiritualidade, equilibre você. Você precisa realmente esquecer um pouco dos outros. Toma vergonha na sua cara, Janete. Você se dá demais. Você põe algo que é seu para os outros e depois você fica cobrando essa atenção dos outros. Para. Não vai dar certo. Não vai surtir efeito nenhum se você não começar a unificar suas energias. Você está sem força, você está totalmente sem cabeça, sem estrutura, você está totalmente ligada a algo do passado, você não se desliga disso e acaba não enfrentando a sua vida realmente. Então procure ajuda espiritual. E eu digo para vocês aí de casa, pessoal. Você que está em outro estado, outro país, você pode fazer a sua odologia, consultar seu jogo de bússola através do Skype, através do telefone, do Facebook, e você pode ser feliz. Essa semana eu atendi tantas pessoas de fora do país com odologia, com jogo de búzios, porque as pessoas estão muito perdidas, gente. E você muitas vezes não consegue enfrentar essas energias negativas, né? Você fica totalmente angustiado. Para isso você tem que trabalhar a sua espiritualidade. Para isso você precisa entender. Então, venha buscar a nossa ajuda, que a gente está aqui para ajudar. Tá certo, pessoal? Axé em seus caminhos. Vamos falar um pouco da odologia do João Paulo. Ele nasceu no dia 14 de 11 de 99. Meu amigo, você está totalmente perdido, né, João? O que você faz? Você não obedece às regras. E isso faz com que você não chegue a lugar nenhum. Você tem um conflito com você mesmo. Você parece que quer provar para todo mundo que você é capaz, mas você não prova para você mesmo que você é capaz. Você é autoafirmativo. Então você tem que falar 10 vezes a mesma coisa para você acreditar na sua própria mentira ou na sua própria verdade. Você é uma pessoa que sofre muito por amor. E não digo amor só de homem e mulher, mas de mãe, de pai, de família. Você quer que todo mundo te acolha. Você quer que todo mundo te diga que você é bonitinho, João Paulo. E na verdade, você precisa conhecer você melhor. Você precisa amadurecer, parar de se autoflagelar, parar de se autocondenar. Você quer que os outros diga para você que você é capaz. Mas para você se achar capaz, para que você possa realmente se achar inteligente, bom naquilo que você faz, você primeiro tem que passar esse aspecto positivo para as pessoas. Você não passa credibilidade para as pessoas porque você é uma pessoa que muda da água para o vinho. Você está falando em pau, daqui a pouco você está falando em pedra. Você é uma pessoa que não encontra paz espiritual dentro de você e você foge das realidades. Você se esconde dentro do berço familiar achando porque você tem muito ar. E as suas criatividades são muito grandes. A sua criatividade é maior do que aquilo que você pensa e faz. E aí você vê que aquilo não é verdade, que aquilo não aconteceu, então você entra dentro do berço de família, você se esconde atrás das outras pessoas para ninguém te chacotar. Para não dizer que você é derrotado. Mas para isso você
tem que evoluir, crescer. Tá certo, meu amigo? Axé em seus caminhos. E a gente tem a odontologia para uma base, pessoal. Então faça como nossos amigos aqui. Mande sua data de nascimento. E agora no nosso grupo do WhatsApp, você pode mandar a sua data de nascimento. Você pode tirar suas dúvidas e aprender. E nós também podemos aprender com vocês. Tudo é um aprendizado, gente. Tudo é questão de evolução. Tudo é questão de aprendizado. Eu aprendo com você, você aprende comigo e nós aprendemos juntos, que é o mais importante. O aprendizado não se dá por uma pessoa, mas por uma unificação de pessoas, no qual você está dentro dessa sociedade. Então eu digo a você, meu amigo, minha amiga, participe do nosso grupo, se torne uma pessoa diferente, se torne uma pessoa melhor, que aí sim vocês vão evoluir a ponto de realmente dizer eu conheço Orixá. Não é verdade, Avaneide? Com certeza. Todos em busca da evolução, todos em busca de aprendizado e vamos participar do grupo do WhatsApp do programa, né? E eu vou deixando aqui um grande abraço a todos vocês, porque já está dando o nosso horário, né? Um bom final de semana a todos. Um beijo aí para as minhas filhas Renata, Marcela, Victória. Um beijo a Karina, ao Diego Cruz, a Emanuela, que está ouvindo o programa, minha amiga Rainha dos Ventos, aí do Rio de Janeiro. Um beijo a todos que estão ficando e ótimo final de semana a todos. Um beijo no coração, pessoal. Axé, Avaneide, axé em seus caminhos. E, gente, lembrando, né? Pense bem na hora de votar. Porque depois que você fizer a coisa errada, é sentar e chorar. Então vamos pensar bem, vamos realmente estudar as propostas de cada um, porque nós precisamos não só mudar a nossa religião. Todo mundo está falando, vamos mudar a nossa religião. Não é mudar a nossa religião, mostrar aquela. Nós primeiro precisamos ter educação. Segundo, nós precisamos ter ensinamento. Nós precisamos ter harmonização. E para que isso aconteça e ocorra, nós precisamos saber em quem vamos votar. Ah, é porque eu sou do axé. Ah, porque eu sou disso. Ah, porque eu sou daquilo. Pense bem. Porque você também é parte dessa sociedade. Pense também na hora de votar em seu candidato para deputado estadual e federal. Ah, mas ele é meu amigo. Ah, ele me deu uma cesta básica. Ah, ele é macumbeiro igual eu. Tem que ver se a proposta dele está ligada à sua realidade. Não é porque ele é macumbeiro que ele vai fazer. Não, política não tem religião. Política não tem nada a ver. Política não tem nada a ver com pai de santo, mãe de santo, ogã, equede, zelador, quimbandeiro, macumbeiro. A política tem a ver com uma socialização, com a nossa integração. Não vamos votar num palhaço no qual amanhã nós vamos ter palhaço. Porque um deputado palhaço votou que deveria acabar o 13º salário. Porque ele achou interessante. Porque os outros estavam votando a favor, ele também não entendeu a proposta, votou. Então veja, se aquele cara sabe o que ele está falando. Então entre, até domingo você dá tempo de entrar lá no YouTube e ver quem vai ser seu candidato a presidente, quem vai ser seu candidato a deputado estadual, federal, para que possamos mudar. Se você está em outro estado, veja quem vai ser seu governador, seu senador. Tudo isso é muito importante, gente. Eu estou em São Paulo, o meu governador é um, o seu é outro. Então você tem que ver a proposta do seu governador para o seu estado.
seu deputado, o seu senador, o seu partido eleitoral, quem é? Ah, mas eu queria votar nesse para presidente, queria votar. Não tem problema, gente. O problema é ele fazer por você. É melhorar o seu estado. Porque nós não paramos para ouvir o que o estado tem. Nós primeiro temos que ouvir uma coisa muito interessante, gente. Que se funcionou no estado, pode funcionar em outro estado. Não é puxando o saco não, mas ontem eu prestei atenção numa coisa que o Aécio falou. Se funcionou lá no estado dele, lá quando estava em Minas Gerais, no qual deu certo, devemos implantar em outros estados. Como aqui em São Paulo, funcionou o céu no tempo da Marta. Por que não implantar em outros estados? É isto que nós temos que ver e é isso que nós temos que entender na hora de votar. Então eu conto com todos vocês para que nós possamos mudar a nossa religião, o nosso país, o nosso estado. Achar em seus caminhos, mas um ótimo final de semana. E até sexta-feira que vem com o programa Raízes do Culto. Este programa que realmente faz a diferença. Axé!